Dizem que há mais de 30 anos houve um programa em que jovens se reuniam ao redor de uma fogueira para contarem histórias que falavam de horrores, tanto sobrenaturais quanto os mundanos. Submeto à aprovação do Clube do Freck, conto que chamo de A História de Clube do Terror. Em 1989, o roteirista e escritor DJ McHale elaborou um projeto com o produtor Ned Kendall. A ideia era fazer uma série de fitas de vídeo com histórias para horas de dormir para pais preguiçosos. O plano era conseguir algum ator na terceira idade, alguém que já foi bem conhecido, mas que agora não estava trabalhando tanto, iam colocá-lo numa poltrona na frente de uma lareira e um livro no seu colo, do qual ele leria contos. E aí essas fitas seriam colocadas à venda, à disposição de pais que não queriam ler histórias na hora de dormir para os filhos. Eles poderiam simplesmente colocar a fita no videocassete e deixar para as crianças assistirem. Só que o projeto mudou quando McHale e Kendall perceberam que tinham dificuldades para encontrar histórias interessantes. Até DJ McHale perceber que o tipo de história que ele mais gostava de ouvir quando criança era as assustadoras. E esse passou a ser o tema do projeto. E daí veio também a ideia de trocar o velho na frente da lareira por um grupo de crianças ao redor de uma fogueira. Amadurecendo a ideia mais adiante ainda, logo viram que eles poderiam fazer mais do que só mostrar crianças contando as histórias. Eles poderiam mostrar as histórias propriamente ditas. Eles batizaram esse projeto de Scary Tales, ou Contos Assustadores. McHale escreveu um resumo de 3 páginas com todas as ideias ao redor desse projeto. Com essas 3 páginas em mãos, eles partiram em busca de alguém interessado para comprar e produzir esse projeto. Poderia ser também um programa para passar na televisão. Eles levaram esse conceito para a Nickelodeon para ver se eles não teriam interesse em produzir uma série assim. A reação do pessoal da Nickelodeon foi basicamente: não, você não pode fazer um programa de colocar medo nas crianças, você não pode assustar crianças, isso não dá certo. Kendall e McHale viram que não ia dar pé ali e foram embora. Deixaram um resumo com o pessoal da Nickelodeon e partiram para outros projetos. A vida continuou e, entre outros trabalhos, um ano depois, eles voltaram na Nickelodeon tentando vender outra ideia de série. Ideia essa que a Nickelodeon também recusou. Só que aí Kendall e McHale tiveram uma surpresa. Perguntaram para eles: olha, mas e aquela ideia de histórias assustadoras para crianças? Vocês conseguiram achar alguém interessado? Ela ainda está disponível? Vocês ainda estão disponíveis para produzir ela? O que aconteceu foi que entre 89 e 90 entrou um novo executivo na Nickelodeon chamado Jay Mulvaney. E Mulvaney, um dia, por acaso, viu nos arquivos da Nickelodeon essa proposta elaborada por McHale e Kendall e ficou chocado que eles tinham recusado aquilo, porque ele viu muito potencial ali. Então, por fim, a Nickelodeon comprou o projeto, mas eles tinham uma ressalva: eles não gostavam desse nome Contos Assustadores. Eles queriam um título que fosse mais único, que fosse mais Nickelodeon. DJ McHale lembrou de um conto do Dr. Seuss com o nome Do Que Eu Tinha Medo. A partir desse título, McHale foi pensando no que ele tinha medo quando era criança. Aí ele pensou, ele tinha medo de palhaços e tinha medo do escuro. Surgiu então o título da série, uma pergunta: Are you afraid of the dark? Ou Você tem medo do escuro? Essa pergunta não foi usada na tradução aqui no Brasil. Por aqui ele recebeu o título Clube do Terror. A Nickelodeon só estava disposta a bancar metade do orçamento necessário, e McHale e Kendall precisaram correr atrás de outra parte interessada para que esse projeto pudesse, enfim, sair do papel. Encontraram a canadense Cinar, o que levou a série a ser filmada no Canadá. As ideias foram ganhando forma. As tais crianças que se reuniam ao redor da fogueira seriam um clube, chamada no inglês de Midnight Society, ou
Sociedade da Meia-Noite. Cada episódio teria um membro desse clube apresentando alguma história para o resto do grupo. Submeto à aprovação do Clube do Terror a história que eu chamo O Conto do Último Desejo. Seria um programa do tipo antologia, assim como uma das maiores influências de Clube do Terror, o Além da Imaginação. O clássico programa de Rod Serling foi uma grande referência para DJ McHale porque ele não queria fazer apenas histórias de terror. Além da Imaginação, trazia histórias que eram perturbadoras e levavam a pensar questões sobre a condição humana. Isso fez com que Clube do Terror se tornasse um tipo bem especial de entretenimento voltado para crianças. DJ McHale trazia um tema central que ele se preocupava muito em manter, que era o do autoempoderamento. Você vê crianças que se encontram em situações desafiadoras e que conseguem resolver seus problemas por si próprias. E você vê isso tanto nos personagens dos contos, quanto nos membros do Clube do Terror. Muitos dos horrores sobrenaturais dos contos têm alguma conexão com alguma situação do mundo material mesmo, geralmente é algo muito comum da infância. Então você tem crianças que acabaram de chegar numa cidade nova e não conhecem ninguém, ou que estão sofrendo bullying, ou que estão lidando com o divórcio dos pais. Então tem muitos episódios em que um membro da Sociedade da Meia-Noite chega na reunião e comenta alguma situação que ela está enfrentando ou algo que aconteceu com ela naquele dia e ela conta uma história que tem alguma ligação com aquilo. E aí de um lado você tem uma criança que está expressando suas aflições com o uso da arte, com o uso das histórias, e na história em si você geralmente tem uma criança lidando com alguma situação muito difícil, mas saindo dela sozinha. Apesar de Clube do Terror hoje em dia ser muito comparado com Goosebumps, Goosebumps tinha um foco maior em histórias assustadoras. A preocupação deles era algo de botar medo, com algum final meio chocante, e Clube do Terror tinha essa ênfase no lado humano das histórias. Algo que Goosebumps tem de vez em quando, mas não era o principal da proposta ali. E o grande elemento que diferencia de Goosebumps é essa moldura ao redor das histórias, que são as crianças se reunindo ao redor da fogueira, o que é uma coisa que te deixava no clima certo para entrar nesses pontos. E o curioso é que DJ McHale diz que, na época, ele se arrependeu de ter criado a série dessa forma, com as crianças contando as histórias, porque aí criou uma limitação maior, porque ele tinha que criar uma história e aí essa história tinha que ter essa introdução, tinha que ter a criança explicando como a história seria e depois como que as crianças reagiam a essa história no final do episódio. Mas ele diz que hoje em dia ele reconhece que essa foi a decisão certa, porque é o que deixou o Clube do Terror tão memorável, é do que a gente lembra desse programa quando pensa nele. E é legal também que cada membro do clube tinha um certo estilo de histórias. Cada um tinha a sua personalidade e as coisas da qual tinha medo. Então é outro elemento que dá toda uma personalidade única para esse programa. E isso se deve à verdadeira Sociedade da Meia-Noite, que eram os roteiristas de Clube do Terror. Alguém dessa equipe muito talentosa elaborava uma história e DJ McHale era o responsável por reescrever aquele conto para ficar no estilo de Clube do Terror. E também era ele que pensava, esse ponto aqui combina mais para ser contado por tal membro da Sociedade da Meia-Noite. DJ McHale esteve envolvido em todos os aspectos desse programa. Se ele não escreveu um roteiro, pelo menos ele o reescreveu e deu vários palpites e é o cara mais importante nesse programa. Clube do Terror saiu da misoginia típica de produções de terror porque tinha muito protagonismo de meninas. Metade dos episódios da primeira temporada são estrelados por personagens femininas e escritos por mulheres. Uma coisa que a Nickelodeon pediu para a equipe fazer
foi incluir no meio algumas histórias antigas, alguns contos clássicos. Isso seria para o caso de pais vierem reclamar para a Nickelodeon, que a Nickelodeon estava passando coisas assustadoras para as crianças assistirem. Eles teriam meio que um precedente. Eles poderiam falar: não, como assim? Isso aqui é literatura clássica. Aqui tem histórias de Edgar Allan Poe. Então, alguns episódios de Clube do Terror são adaptações modernizadas de contos clássicos e também usaram muito lendas urbanas conhecidas. Mas, fora isso, enquanto a série esteve no ar, a Nickelodeon não forçou muita barra sobre o teor dos episódios. A equipe criativa teve uma ótima liberdade ali dentro. Na verdade, um exemplo de algo que o departamento responsável pediu para a equipe tomar cuidado nem é sobre o conteúdo das histórias. A série durou 91 episódios, com 91 fogueiras, mas em nenhum desses você vai ver as crianças acendendo a fogueira. O episódio começa, a fogueira já está acesa. Isso era porque não podia mostrar uma criança riscando um fósforo, porque a Nickelodeon não queria encher tanto saco se alguém depois vem falando que a criança botou fogo na casa e a culpa foi deles. Mas praticamente todo episódio mostra alguém apagando a fogueira. Fora esse tipo de coisa, Clube do Terror pôde ser bem ousado, considerando que é voltada para crianças. Nem todos os finais são totalmente felizes. Muitos deixam algo ambíguo, deixam algo pairando no ar. As histórias eram, na maioria, isoladas, mas alguns personagens aparecem repetidamente. Tem algo como um universo compartilhado entre elas. Alguns personagens aparecem mais de uma vez, como o mago trambiqueiro Sardô e o Dr. Vink, o palhaço Zibo. Além de ser a principal ameaça de um dos episódios mais memoráveis, tem algumas referências ao longo da série. Clube do Terror teve um piloto filmado, exibido em outubro de 91, como parte de uma programação especial de Halloween da Nickelodeon. A série propriamente dita estreou no dia 15 de agosto do ano seguinte. Aqui no Brasil, além da Nickelodeon, mais tarde a Record também passaria o programa. O elenco principal de Clube do Terror passou por algumas mudanças. Ao longo da série, algumas crianças entraram e outras saíram. Alguns atores e atrizes dos contos, mais tarde, na vida adulta, ficaram bem famosos. É o caso de Ryan Gosling. Ele chegou a ser cotado para fazer parte do elenco principal de Clube do Terror, mas na época ele se comprometeu com o Clube do Mickey, no qual ele contracenou com Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake. Mas depois disso, ele chegou a aparecer em uma das histórias de Clube do Terror. E, por sinal, Ryan Gosling também participou de um episódio de Goosebumps. Outros futuros famosos dos contos do Clube do Terror incluem Neve Campbell, do Pânico, Alicia Cuthbert, de Happy Endings, Daniel DeSanto, de Meninas Malvadas, Hayden Christensen, o Anakin Skywalker e Jewel State, de Firefly. Clube do Terror rendeu um game para PC, um jogo de tabuleiro, uma linha de fitas cassete com novas histórias e uma série de livros. A exibição original foi até 96. Em 99, a série teve um retorno, trazendo um novo elenco, mantendo apenas o Tucker da turma original. Em 2019, a série ganhou um reboot e atualmente está na sua terceira temporada. Você pode encontrar alguns episódios dublados de Clube do Terror aqui no YouTube mesmo. Esteja aqui semana que vem para o nosso último vídeo do nosso outubro de Halloween. Um abraço e até uma próxima.